Graças e paz, queridos. Você pode assentar-se. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele está me dando. O meu sentimento quando eu tenho que fazer essas coisas assim, é mais ou menos quando Pedro, ele, depois de uma pesca maravilhosa, de um grande milagre que Jesus operou, ele olha para Jesus e ele fala para Jesus assim: sai de perto de mim, te afasta de mim. E aí Jesus fala assim: não temas, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Então é o mesmo sentimento, que quando nós olhamos para Jesus, você está adorando, você olha para Jesus, a Bíblia fala que os olhos de Jesus são como os olhos de fogo. E eu sempre, quando eu estou adorando, eu fico imaginando esses olhos de fogo que vem e ele consegue ler a nossa alma, mas ele vem como um fogo purificador. E talvez Pedro teve esse entendimento, falou: sai de perto de mim, Jesus, você é muito santo. E aí o meu consolo e o seu consolo é que Jesus fala assim: não tenha medo, porque a obra da cruz e a ressurreição vai lhe fazer você se aproximar de mim, né? Então esse é o meu sentimento. Eu sou muito grato a Deus pela igreja também, por vocês sempre poder estar nos ouvindo, pastor Odilon dando oportunidade para pregarmos a palavra. Eu quero, com a graça de Deus, repartir uma palavra de um tema extremamente importante, fundamental, indispensável para todo aquele que conhece a Deus. Eu quero falar um pouco sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do versículo 11 até o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Queridos, quero trabalhar um pouquinho nesse texto como base, e vou usar muitos outros textos que falam do Espírito Santo, mas na minha introdução eu queria despertar você para algo importante. Existem dois extremos que há algum tempo a igreja já tem vivido. Algumas igrejas, elas enfatizam bastante e profundamente a questão do Espírito Santo, e praticamente elas só falam do Espírito Santo. E por incrível que pareça, elas não conseguem honrar o Espírito Santo, e elas muitas vezes têm escandalizado o nome de Jesus nessa prática delas. Esse é um extremo. Agora existe um outro extremo também, que já é realidade há algum tempo, daquelas igrejas também, que elas não falam da obra e nem do poder do Espírito Santo. Então eu queria hoje que nós entendêssemos que o grande problema de tudo isso está nos extremos, naquilo que é demasiadamente enfatizado e daquilo que é nada enfatizado. Tem um autor de um livro americano, que ele escreveu um livro, e o título do livro é O Deus Esquecido. E quando você lê o livro, ele fala exatamente sobre o Deus Espírito Santo, que foi esquecido pela igreja. E nós corremos o risco, queridos, de esquecermos do Deus Espírito Santo. É muito interessante, porque às vezes nós falamos assim: existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E dá a impressão que é uma categoria de quem é maior do que o outro. O Deus Pai é primeiro, então ele é o Deus Pai. Jesus vem, o Deus Filho por segundo. O Deus Filho está. O Deus Espírito Santo. Esse aí é o último. Se der tempo, nós vamos falar ou aprender ou exercer alguma coisa ligada a ele.
E a grande verdade, queridos, é que nenhum é maior que o outro. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, e Deus Espírito Santo também é Deus. E por isso nós queremos trabalhar um pouquinho na grande obra que Deus Espírito Santo faz na vida de um homem, desde que ele conhece a Jesus, até quando ele se deseja e se prontifica a ser alguém que dê frutos na casa de Deus. Esse texto aqui é um texto bastante interessante, porque está falando sobre oração. Jesus estava ensinando ou instruindo os discípulos a orar, e ele começa a fazer essa comparação de um pai humano e de um pai divino. E aí ele fala assim, olha, se um pai humano, que é mau, se um filho lhe pedir um pão, ele não vai lhe dar uma pedra. E se ele lhe pedir um peixe, ele não vai lhe dar uma cobra, um ovo, não lhe dará um escorpião. Ele fala assim, um pai humano, e você sabe, com algumas exceções, tem pais que talvez não façam isso, com raríssimas exceções. Mas todo pai que é pai, aqui na face da terra, ele sempre vai fazer o que ele puder para ajudar os seus filhos, para responder os apelos dos seus filhos, e para melhor ver os seus filhos crescerem e tudo mais. Um pai humano, normalmente é assim que funciona. E aí Deus pega e fala assim, se os homens que são maus, os homens que têm essa tendência maldosa dentro de si, eles são capazes de dar coisa boa para os seus filhos, eles falam assim, quanto mais Deus não lhe daria o seu espírito. E aí eu começo a entender que aquilo que o pastor Osni falou é uma grande verdade. Deus, Ele não vai dar tudo aquilo que nós pedimos a Ele, mas Ele já deu tudo aquilo que nós precisamos para viver nessa terra. Porque é assim que eu entendo esse versículo, eu quero que você entenda um pouco mais alguns textos, porque Ele já deu. Olha só qual foi a promessa de Jesus. Jesus andou na terra e quando estava próximo de morrer, Ele dá uma palavra aos discípulos, olha, eu tenho que ir preparar morada para vocês, mas eu vou enviar o meu Espírito, e eis que Ele vai estar convosco todos os dias. Todos os dias. Então a maior dádiva, querido, que nós precisamos, ela já foi nos dada, que é o Espírito Santo de Deus. E nós vamos perceber que tudo que nós necessitamos vem dEle, é revelado por Ele, é aplicado por Ele, é conduzido por Ele na nossa vida. Mais do que coisas terrenas, porque um homem é capaz de dar algo bom para um filho, um objeto bom, mas o Pai dá muito mais. Vamos ser sinceros, queridos. Uma pessoa que não tem Jesus, uma pessoa que não conhece Deus, ela faz coisas boas para os seus filhos. Então isso é normal um homem fazer, isso é normal nós fazermos. Mas aquilo que Deus fez, aquilo que Deus nos deu, só Ele pode dar, que é o dom do Espírito Santo em nossas vidas. Então o meu primeiro alerta é, não negligencie aquele que está contigo todos os dias. Ele fala todos os dias, ao você dormir, ao você levantar, ao você caminhar, em todas as circunstâncias. É bem claro para mim que Jesus disse, Ele vai estar contigo todos os dias, em todos os momentos, seja alegre, seja triste, seja na prosperidade, seja na escassez, seja em qualquer dificuldade, seja na enfermidade, seja na saúde. Nunca esqueça que o Espírito já está em você, Ele te deu o Espírito, e isso é tudo o que você precisa para ser sustentado por Deus nessa terra. É muito mais do que bens materiais. Ele deu tudo que nós necessitamos. Ele deu a graça de nós termos o Espírito Santo habitando em nossa vida e nos conduzindo todos os dias. Eu quero usar alguns textos, tem bastante textos. E eu queria, nessa manhã, poder ajudar você a entender pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, qual é a obra do Espírito na vida de um homem? Qual é a obra do Espírito na vida da igreja? Porque acontece o seguinte, queridos, nós estamos num momento, a humanidade ela caminha numa evolução tão rápida, em tecnologias, em tantas coisas,
que dá-se a impressão que nós não precisamos mais de Deus. E talvez a igreja ela caia num erro também, porque ela é tão sabida. Eu tenho visto tantas pessoas falarem que são tão conhecedores da palavra de Deus, que eles são tão cheios do conhecimento, e é capaz de nós esquecermos que essa obra, ela não é do homem, ela não vem através de um conhecimento humano, e ela não vem através de nenhum tipo de metodologia, de estratégia para que o reino cresça. Ela vem por um único motivo: se o Espírito Santo não agir, não há vida nesse lugar. Não há vida. Nós podemos querer trocar o Espírito Santo por qualquer ferramenta, não vai dar certo, querido. Tem uma história na Bíblia que fala sobre Geazi, que ele é um moço de Eliseu, e a Bíblia, eu vou contar rapidinho essa história que não estava aqui no meu esboço aqui mental, mas olha o que acontece. Ele tinha que pegar um bordão, e esse bordão ele tinha que colocar numa pessoa, e essa pessoa ia ressuscitar. Aí ele vai lá e coloca o bordão e não acontece nada. Aí vem o seu discipulador e pega o bordão, vai lá e a pessoa ressuscita. Então, queridos, não adianta se nós tivermos apenas estratégias, se nós tivermos coisas, ferramentas, mas se quem está usando, quem está sendo usado, não tem o Espírito Santo de Deus, não gera vida em lugar nenhum. Isso tem que estar muito claro para nós, queridos. O reino de Deus não se move por ferramentas, não se move por puras inovações, ele se move pelo Espírito Santo de Deus. É assim que ele se move, isso é desde o início e vai acabar assim também. Porque quem vai nos levar para os ares, eu tenho certeza que é um clamor que a Bíblia fala, o Espírito Santo e a noiva dizem vem. É o Espírito que prepara, ele fez tudo, prepara, e ele vai dizer, está aqui Jesus, você me enviou, então eu estou te entregando uma noiva. Fiquei com ela todos os dias, e essa foi a obra que eu realizei. Porque é Ele que faz. A Bíblia fala que Deus, Ele começa uma boa obra e Ele é fiel para completá-la. Essa obra é começada pelo Espírito Santo, se você ainda não sabe. E você só vai encontrar Jesus porque Ele vai terminar essa obra na sua vida. E eu também. Então eu queria ver alguns versículos, querido, que nos ajude a entender um pouco mais acerca do Espírito Santo. Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Vou falar desde os pontos básicos onde nós vemos o Espírito Santo agir. Diz assim, no Evangelho de João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A primeira ação, queridos, tem um pregador que já morreu há muito tempo, século XIX, Charles Spurgeon, ele falava assim: é mais fácil um leão se tornar um vegetariano do que um homem salvar-se a si mesmo. Você já imaginou um leãozinho querendo comer alface, couve? Assim, é mais fácil ele fazer isso do que um ser humano conseguir salvar-se a si mesmo. Por isso que essa primeira ação do Espírito Santo, ele convence quem você é, ele convence você de quem Jesus é, e ele convence qual é o seu caminho eterno, do pecado, da justiça e do juízo. Mas é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. É o Espírito Santo que convence o homem de que ele está perdido. E esse é um grande problema na atualidade, queridos, porque as pessoas, elas estão com a mente tão amortecida que alguns deles não fazem noção que elas estão perdidas. Eu acho interessante, eu não tenho nada contra palestras motivacionais, mas a igreja não é um lugar de palestra motivacional, é um lugar de agir do Espírito Santo, né?
Então as palestras motivacionais, elas sempre vai colocar o homem tão para cima, você pode, você vai conquistar, não deixe ninguém pisar em você, você nasceu para ser isso, você nasceu para aquilo, você nasceu para isso, tudo isso pode ter um valor para você, profissional e tudo mais. Espiritualmente, querido, o homem é absolutamente nada, diante de Deus o homem tem que chegar e falar assim, eu não tenho valor, eu não tenho nada, eu sou um mero pecador perdido. É isso que o Espírito Santo faz na consciência de um homem que encontra Jesus. Quando o homem se encontra com Jesus, ele tem o sentimento de que ele é a pior criatura da face da terra. Porque é exatamente isso que nós somos, perdidos e separados de Deus. Porque a Bíblia fala que nós somos separados da glória de Deus, por causa do pecado que está em nós. Então essas palestras têm o seu valor no devido lugar para todo ser humano. Eu não estou aqui para destruir o valor do homem, porque Jesus veio, ele veio restabelecer o valor do homem. Mas a primeira consciência que o homem tem que ter é que ele é um perdido. E essa é a primeira obra do Espírito Santo na vida do homem, convencê-lo. Você estava perdido e Jesus veio te buscar. Aí o Espírito Santo revela quem é Jesus. Ele fala, alguém que fez justiça, que morreu por você, que verteu o seu sangue, era para você morrer, mas ele fez por você, então agora você vai conhecer a justiça de Deus, que está em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que faz isso. Não adianta nós queremos convencer as pessoas, às vezes você pode ter uma ideia, mas eu falo tanto para ela, que ela tem que mudar, eu falo tanto para ela, que ela é isso, falo assim, nós não temos que falar que as pessoas têm que se mudar, nós temos que falar que elas têm que conhecer o Evangelho, elas precisam conhecer o Evangelho, porque há muitas famílias que talvez os pais, os parentes ficam falando o tempo todo, e falando e criando normas para as pessoas. Não crie normas para as pessoas, deixe o Espírito Santo convencê-la de quem ela é, porque quando ele convencer de quem ela é, ele também vai convencê-la de se arrepender, e aí então ele vai fazer uma grande obra no coração, na vida dela, porque é ele que convence. Tem um menino na nossa célula, eu não sei se o Vinícius está aqui. O Vinícius está aqui, né? O Vinícius para mim é um grande exemplo. Já vi outros exemplos, já convivi com pessoas que o Espírito Santo que convence o ser humano. Ele veio na nossa célula e eu perguntei para ele, e como é que é a sua vida, como é que foi toda a sua história com Deus? Ele falou assim, olha, um dia eu estava dentro da minha casa, e aí então começou a brotar algo no meu coração, e eu comecei a falar, Deus, eu te quero, Deus, eu preciso, Deus, estou perdido, Deus, eu quero a sua graça, eu quero o seu amor, eu me arrependo, quero me entregar. Eu falo, meu Deus, é isso que o Espírito Santo faz. Ninguém estava com ele, ninguém estava falando para ele mudar de vida, ninguém estava falando nada, simplesmente o Espírito Santo tocou e falou assim, você é um pecador. Ele, eu sou um pecador. Eu falo, então eu te perdoo, então te levanta, que agora você vai se tornar um filho de Deus, porque o Espírito Santo faz isso. É ele que convence o homem do seu pecado. Eu já cansei de tentar convencer o homem de seus pecados, então eu não tento mais convencer dos meus pecados. Eu tenho parentes que são da macumba, e eu só oro, e quando eles têm oportunidade, eu falo para eles, eu falo só de Jesus para eles. Eu falo, você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Eu não falo para ele, muda disso, faz aquilo, você é isso, não ignora. Eu falo assim, você precisa conhecer Jesus. Porque se o Espírito Santo te revelar quem Jesus é, você vai saber que você é o maior pecador do mundo, mas que Ele vai te limpar, vai te restaurar, e vai te tirar do mundo de trevas, vai trazer para a luz. Porque o Espírito Santo vai convencer essas pessoas. E eu oro por isso, mas é Ele quem faz essa obra. Então o Espírito Santo é quem convence o homem. Não queira, não gaste sua vida tentando convencer um homem. Apenas pregue Jesus para as pessoas. E deixe que o Espírito Santo atraia as pessoas para a cruz de Cristo. É Ele quem faz isso, não somos nós. Você está aqui nessa manhã e eu não conheço a sua vida. Eu conheço muitos irmãos aqui, mas tem pessoas que eu não conheço. Eu não sei se você já teve um encontro com Jesus. Mas você vai entender o que eu estou te falando quando você começar a desejar, a se quebrantar e se arrepender, e a dizer, eu preciso de Jesus. Eu sou um pecador. Essa é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Ele pode fazer na sua vida. E Ele deseja fazer na sua vida. Foi para isso que Jesus o enviou. Para que Ele convencesse o homem de que ele vive em trevas,
mas que Jesus pode transportá-lo para uma vida de luz. Essa é a primeira obra que o Espírito Santo faz na vida de um homem. A igreja não pode esquecer disso. Nós não podemos esquecer disso. Nós dependemos do Espírito Santo e é Ele quem atua no coração e na mente das pessoas. E é Ele quem convence o homem do seu pecado. Não fique apontando pecado para as pessoas. Deixe que o Espírito Santo convença quais são os pecados dessa pessoa. Ele vai convencê-las. E não nós vamos convencê-las. Nós pregamos o Evangelho para as pessoas. E o Espírito Santo faz com que o Evangelho se torne vida dentro das pessoas. Essa é a primeira ação. Eu queria que você me acompanhasse ali agora em João 3,5. O Espírito Santo é quem regenera o coração de uma pessoa. Olha o que diz lá em João 3,5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo, ou do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aqui fala sobre regeneração. Falei primeiro que o Espírito convence o homem do seu pecado. Agora, o Espírito é quem regenera o homem. É o Espírito Santo quem faz uma obra de transformação, de uma nova natureza no homem. Essa é uma outra coisa que nós às vezes fazemos e tentando fazer e não vai funcionar, queridos. Olha o que estava acontecendo, esse texto fala de Nicodemos. Nicodemos seria um grande exemplo para nós. Ele era um homem da sinagoga, ele era um homem que conhecia as leis. Eu tenho absoluta certeza que esse homem era um homem que tinha qualidades morais boas. E ele vai se encontrar com Jesus e a pergunta para Jesus é: o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele já era bonzinho, irmãos. Com certeza, Nicodemos era um homem bom. Ele era um homem que tinha uma posição, ele tinha um ofício religioso. Então ele era bom para as pessoas, ele devia ser bom para a sua família. E Jesus dá uma resposta para ele, que ele fica impactado. Ele fala: se você não nascer da água e do Espírito, você não vai herdar o reino de Deus. Ele estava querendo dizer: olha, todo o comportamento que você tem é bom. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, que eu espero que você não se escandalize com o que eu vou dizer. O céu não é um lugar para pessoas boas. Isso pode ser muito forte, mas é forte para mim também. Céu é um lugar para pessoas salvas. E não boas apenas. Todo ser humano tenta ser bom em algum momento da sua vida. Todo ser humano tenta se comportar bem. Eu vou fazer isso, eu vou fazer tudo direitinho. Às vezes eu converso com pessoas, e você vai falar acerca de Deus, a resposta delas é assim: não, mas é que eu sou um bom estudante, eu já obedeço meu pai e minha mãe, eu tenho um trabalho, olha, eu não fumo, não faço isso. E eu fico com esse texto aqui e falo assim: olha, ele é quase um Nicodemos. Só que Jesus responderia: não, isso aí não é suficiente para você ir para o céu, não. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, porque a obra do Espírito Santo não é o bom comportamento, que ele dá um esforço para nós mostrarmos para as pessoas o que nós queremos ser. E a regeneração do Espírito Santo não é um esforço para mostrar para as pessoas o que nós queremos ser. É simplesmente nós manifestarmos aquilo que Deus nos faz ser. É bem diferente. É bem diferente. Então nós precisamos entender isso, queridos. As pessoas, quando elas recebem Jesus, elas entram numa fase, num processo de regeneração. E essa regeneração é o Espírito Santo que faz. E aí a pessoa vem para a igreja, às vezes, ela tem uma semana de igreja, e nós começamos a comentar com o outro assim: olha lá, ele está fumando ainda, nossa, ele ainda faz aquilo, faz assim. Claro que ele faz, ele está sendo regenerado. Agora, alguns lugares, e nós somos habituados com algumas coisas assim: olha, você vai para a igreja, tá? Mas quando você for para a igreja, vê se aquela semana você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz isso. Aí eu digo para você, fala para ele não vir para a igreja, porque ele já está fazendo tudo certinho. Deixa ele vir arrebentado, porque quem regenera é o Espírito Santo. Ele vai convencê-lo e vai mudá-lo também. Aí nós queremos que as pessoas mudam de uma noite para o dia, sejam igual a nós, tenham o mesmo valor que nós, o mesmo padrão que nós. Elas não vão ter.
Porque elas estão num processo de regeneração, onde o Espírito Santo está mudando a sua natureza. Mas é Ele quem faz. Não somos nós que fazemos. Você vai se cansar de tentar ser bonzinho, irmão. Você vai cansar de tentar ser uma pessoa boa. Eu vou dar um conselho para você. Essa é uma obra do Espírito Santo. Não tente ser alguém. Deixa Ele tornar você alguém. É o Espírito Santo que faz isso, irmãos. A igreja criou um monte de comportamentos, às vezes, que atrapalham o Espírito Santo, é que eu falei. Ela cria um monte de comportamento, fala, o Espírito Santo fala, tá, e onde que eu vou entrar nisso? Qual é a minha obra dentro desse lugar que vocês estão falando que está tudo certinho? Aonde que eu regenero? Aonde que eu... Nós temos que entender uma coisa, queridos, que Deus, Ele planejou a salvação, Jesus executou a salvação e o Espírito Santo aplica a salvação na nossa vida. Ele faz isso. Não é um homem, não é um pai, não é uma mãe, é o Espírito Santo que regenera o coração de um ser humano. E nós precisamos compreender isso, querido. Não podemos esquecer que a obra é de Deus, e é Ele quem muda as pessoas, é Ele quem regenera as pessoas, é Ele quem transforma as pessoas, e não somos nós. E de forma alguma eu estou aqui pregando e são, então tá bom, então vamos fazer o que eu quero, vou fazer o que eu quiser. Então, não estou falando disso, eu estou falando que se você for regenerado pelo Espírito Santo verdadeiramente, você vai ser a melhor pessoa dessa terra. E vai ser bem leve para você andar desse jeito. Você não vai precisar se esforçar para isso. Vai apenas deixar que Ele te conduza nessa nova vida que Ele te dá. Então, eu também queria dar uma palavra. Se você está nessa manhã aqui, você entrou aqui na igreja, há algum tempo você tem vindo, e você se preocupa, poxa, eu faço isso, faço aquilo, fique tranquilo, querido. Nós não estamos aqui para ditar uma lei e normas que você deve cumprir. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, e o Espírito Santo vai te instruir a como você deve andar na presença de Deus. Ele vai te instruir através da palavra como você deve andar na presença de Deus, porque é Ele que faz essa obra. Algumas pessoas são muito feridas com as igrejas e isso não vai justificá-las também um dia diante de Jesus, eu acredito. Mas às vezes eu falo, a igreja, nós realmente ferimos muitas pessoas, porque nós categorizamos quem é bom, nós criamos classes de pessoas que merecem um amor, porque nós olhamos para ela e falamos, aquele ali é bom, olha, aquele ali é bom, olha, aquele ali é decente, aquele ali é bom. E eu acho interessante, porque Jesus, pelo menos que eu entendo da Bíblia, Ele não veio para as pessoas decentes ou curadas. Ele veio para os enfermos e os indecentes. Aquele que ninguém está afim de ficar perto. Ele chegava perto e falou assim, eu estou aqui pertinho de você. O pessoal está te marginalizando, mas eu estou aqui pertinho de você. Ele amava tanto aquela pessoa que ele não deixava a pessoa continuar naquela vida. Ele simplesmente oferecia a vida que era Ele mesmo. Falou, olha, eu vou te oferecer a vida, sou eu. E a minha vida vai te mudar. Não vai ser padrões humanos que vão te mudar, porque Nicodemos, ele tinha um padrão humano. E Jesus falou assim, isso não muda o caráter de um homem, isso não muda a natureza de um homem. O Espírito Santo muda a natureza de um ser humano. É o Espírito Santo que faz isso. Amém, queridos? Nós vamos ver um outro ponto agora, que está lá em 2 Coríntios 5,18. O Espírito Santo, Ele que modela o nosso caráter. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 5,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, com o rosto desvendado. Um pouco antes desse texto fala sobre Moisés, que Moisés andava com um véu, ele ia falar com Deus no monte, ele voltava com um véu. Então, como assim, está fazendo uma alusão a isso.
E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Somos transformados de glória em glória pela sua imagem. Imagem de quem? Imagem de Jesus. Um dos problemas, querido, que nós queremos que as pessoas sejam parecidas conosco. Nós queremos transformar as pessoas para que elas sejam igual a nós. Talvez esse seja um erro de discipuladores, muitas vezes, seja um erro de alguns conselhos de pessoas que estão acompanhando os outros. Nós queremos que as pessoas sejam igual a nós. E aqui fala assim, olha, você vai ser transformado de glória em glória à imagem de Jesus. Não é a minha imagem e nem a sua imagem. As pessoas vão ser transformadas à imagem de Jesus. Elas serão parecidas com Jesus. Elas pensarão como Jesus. Elas andarão como Jesus. Elas vão ter os valores de Jesus, mas não os teus, elas vão ter o de Jesus. Porque Ele nos transforma de glória em glória. E fala, a imagem dEle, o Senhor, pelo Espírito. É o Espírito que transforma o nosso caráter. Ele habita em nós. E Ele transforma, Ele muda os nossos valores. Ele vai trabalhando na nossa vida. Ele vai corrigindo a nossa vida. Mas quando o Espírito faz, é tão gostoso, né, irmãos? Quando o Espírito Santo faz uma coisa, nós nos quebrantamos tão facilmente. Mas quando as pessoas começam a impor mudanças secamente, sem óleo do Espírito, sem uma palavra acolhedora, uma palavra que traga cura, que traga esperança, é tão difícil. Nós achamos pesado nos mudar desse jeito. Mas é o Espírito Santo que faz isso. Não somos nós. Eu me cansei também de tentar transformar as pessoas desse jeito. Então, quando eu vou falar com algumas pessoas, eu já não me preocupo mais. Se ela não mudar, é o meu problema. Se ela não mudar, é o meu problema. Por que ela não faz isso como eu? Então eu faço o seguinte, já que é a imagem de Jesus, eu apresento Jesus para ela. E falo, você tem que ser parecida com Jesus. Porque esses são os valores dele. Esse é o caráter dele. Aí eu me despreocupo um pouco. Se as pessoas não mudarem, porque eu preguei o Evangelho, eu não vou carregar peso de culpa. Porque quem faz isso é o Espírito Santo, não sou eu. Não sou eu que faço. Você tem que lembrar, irmãos, que a Bíblia fala que nós somos só cooperadores. Somos um instrumento nas mãos de Deus. Quando algum cirurgião de nome ou renome faz uma grande obra, um grande feito, um grande procedimento, você já viu o bisturi lá da entrevista? Alguém já viu? Ele vai dar a entrevista. O instrumento fica lá, vai ser lavado, depois se puder usar de novo. Nós somos só aquele instrumento. É Deus que faz todas as coisas. É Ele que move tudo. Nós só somos aqueles que vamos, olha Deus, então me usa. Sou o bisturi, depois que se fizer uma cirurgia em alguém, me lava e me deixa ali. Se puder, me usa de novo. Mas é Ele que faz, e nós queremos fazer às vezes na vida das pessoas. Queremos que ela mude os valores dela por nossa conta, por nosso desejo. O pior de tudo é quando nós fazemos isso com alguém que nem conhece Jesus. Queremos que ela seja certinha como um crente. Se ela nem tem o Espírito Santo, como ela será? Como ela pode ser? Como nós queremos cobrar das pessoas que elas sejam parecidas com Jesus, se nem o Espírito Santo habita nela ainda? Então é Ele que nos transforma, é Ele que nos faz essa obra, querido, de mudança. Olhe para a sua vida, você que conhece Jesus, quantas coisas mudou na sua vida, porque o Espírito Santo te convenceu de que aquilo não era o melhor para você. Ele convenceu de que aquilo era um caráter que era deturpado, um caráter afetado pelo pecado, e fala, não, eu vou te dar um novo caráter. E aí Ele vem falando conosco, e Ele vai transformando a nossa vida, porque fala que é de glória em glória, é de tempo em tempo. É toda vez que você olha para Jesus, e a palavra de Deus fala ao seu coração e penetra, ela gera transformação. Então aquele foi um dia de glória, porque a própria glória olhou para você e transformou você. Aí no outro dia, mais um dia de glória. Então Ele vai nos transformar de novo. Mas é o Espírito Santo que faz através da palavra de Deus. Ele nos transforma. Ele nos convence.
Ele nos regenera e Ele nos transforma. Querido, nós fazemos muitas coisas ainda do nosso braço. Nós trabalhamos muito com a nossa boa vontade e com a nossa pouca dependência de Deus. Nós trabalhamos muito naquilo que nós queremos que aconteça e não esperamos em Deus e confiamos que Ele é poderoso para fazer aquilo que nós ansiamos. Ele é quem transforma as pessoas, é Ele que muda o coração das pessoas, é Ele que transforma e lapida o caráter de um ser humano. É o Espírito Santo de Deus, quando revela a palavra de Deus, que é a verdade e a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos continuar aí, queridos. Mais um ponto, eu queria que você lesse comigo também em Romanos 8:26. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Diz assim em Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos assiste em nossa fraqueza, ou seja, Ele nos ajuda em toda e qualquer oposição que nós atravessarmos nessa terra. Um dos grandes problemas que nós temos também, querido, é que quando nós temos alguma dificuldade, a primeira coisa que nós pensamos é comunicar às pessoas a nossa dificuldade. Toda vez que a nossa alma se aflige, a primeira coisa que nós pensamos é falar com alguém. E não é errado falarmos com alguém, não é errado nós procurarmos pessoas para nós falarmos da nossa necessidade, para falarmos dos nossos apertos, não, se faz necessário. O problema é quando nós deixamos de acreditar que o Espírito Santo é capaz de fazer isso, interceder por nós, com gemidos inexprimíveis, quando nós não temos mais palavras para falar para Deus, quando o problema é tão grande, quando a aflição é tão grande, quando aquilo que aconteceu afligiu tanto a sua alma, quando você dobra o seu joelho, deveríamos dobrar o nosso joelho, e pelo menos falar: Deus, eu não sei nem o que eu falo. Então nossos lábios começariam a tentar tremer um pouco, mais ou menos como Ana fez. Aí então falar: o Espírito Santo vai te ajudar nesse momento, porque Ele vai interceder por você nesses gemidos, e a tua oração vai chegar até Deus, e Ele vai te socorrer, porque diz que Ele nos assiste em nossas fraquezas. Ele nos assiste em nossas fraquezas. Nós não podemos atribuir ao homem aquilo que o Espírito Santo pode fazer. É o Espírito Santo que é capaz de mudar situações, é o Espírito Santo que é capaz de direcionar, é o Espírito Santo que é capaz de um dia convencer o seu filho que é drogado, é o Espírito Santo que faz. Nós queremos que os homens façam algumas coisas, e nós não vamos para Deus e talvez chorar e clamarmos até dizer: Espírito Santo, eu não sei mais interceder. E o Espírito Santo te leva então num choro, num gemido, e dizer: deixa que eu estou contigo, porque eu te prometi que eu vou assistir você em toda a sua fraqueza. E aí quando você levanta, naquele momento que você estava lá daquele jeito tão derrubado, tão sem fé, sem esperança, então você percebe que alguém estava ali com você. E é o Espírito Santo. Ele é real, embora algumas pessoas não queiram falar sobre isso, Ele é real. Ele é real. É Ele quem revela as profundezas do coração de Deus. É Ele que nos faz entender que Deus cuida de nós. É Ele que nos faz entender que Deus nos protege. É Ele que nos faz entender que Deus nos abençoa. É Ele que nos faz entender que Deus vai nos livrar, que Deus vai dar vitória sobre alguma situação. É Ele que nos faz entender isso. É o Espírito Santo intercedendo nos momentos mais difíceis que nós temos. É Ele que começa a interceder e começa a gerar fé e esperança dentro do nosso coração. Não pense, querido, que as nossas lágrimas são em vãs, em alguns momentos que parece que ninguém está vendo. Talvez esse seja o momento mais glorioso da vida de um homem, é quando ninguém está vendo.
mas ele tem tudo aquilo, lembra que eu falei, tem tudo aquilo que ele precisa. Alguém está ao lado dele. E alguém está renovando a sua força, a sua fé, a sua esperança. Alguém está te confortando o coração como nenhum homem poderia fazer isso na face da terra. Mas ele pode fazer. Nunca esqueça, querido, antes de você procurar homens, saiba que o Espírito Santo se move em sua vida. Ele é capaz de interceder por você. Ele levar você a ter vitórias na sua vida e dar capacitação para você passar por esses momentos, por essas aflições. E Ele está dentro de você e dizer, eu estou contigo. Porque Jesus prometeu todos os dias, Ele estará contigo, independente da situação, Ele está contigo. Na sua fraqueza, Ele está contigo. Porque Ele conhece a sua limitação. Quando você fala assim, olha, eu já nem sei mais, eu já nem acredito mais, eu não sei o que fazer mais, eu não tenho força. Eu vou dizer uma coisa que pode te escandalizar também, mas você está no melhor ponto para Deus fazer algo poderoso na sua vida. Quando não há mais nada a se fazer, aí nós lembramos que existe o Espírito Santo, e Ele pode fazer tudo o que nós precisamos que Ele faça no nosso interior, na nossa vida, na nossa família, na igreja. Ele nos assiste em nossas fraquezas. É Ele que vai pegando cada lágrima nossa, querida. É Ele que vai pegando cada lágrima nossa. E eu penso nisso, cada lágrima, mas Ele está ali, Ele está ali. E um dia essas lágrimas vão ser transformadas numa coroa. Numa coroa. Porque Ele estava conosco todos os dias, Ele foi juntando, falou assim, está aqui, ó. Porque você creu que eu estava contigo. Está aqui a sua coroa. Porque Ele nos assiste em todo o tempo, querido. Em todo o tempo. Eu realmente não sei o que você passa, talvez você esteja olhando para mim e falar, é porque você não sabe o que eu passo, eu realmente não sei. Mas nós estamos aprendendo hoje, vá para o Espírito Santo e Ele vai te assistir na sua fraqueza. Ele vai te assistir na sua fraqueza. Eu queria ler ali em Lucas, capítulo 4 de Lucas, versículo 14. O Espírito Santo, Ele também nos reveste de poder. Lucas 4:14. Diz assim, então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a vizinhança. Então Jesus, no poder do Espírito. Fiz uma pergunta para numa reunião que eu estava esse dia. Alguém aqui se acha melhor que Jesus? Alguém aqui se acha que pode fazer mais coisas do que Jesus fez? Alguém aqui se acha mais forte do que Jesus em algum aspecto da sua vida? Eu não me acho. E Jesus, Ele estava revestido do poder. Se Jesus, sendo Jesus, estava revestido do poder, quanto mais eu e você necessitamos desse poder na nossa vida. Esse versículo que eu estou lendo aqui, que ele fala assim, que o Espírito Santo, então Jesus no poder do Espírito regressou para a Galileia. Jesus tinha acabado de sair daquele momento do deserto, 40 dias sendo tentado. Antes dele ir para o deserto, Jesus foi batizado. E ali houve uma manifestação de Deus através do Espírito Santo. E foi proclamado ali em alta voz que Jesus era o Filho de Deus. O Espírito Santo então estava selando aquele momento de ministério, de paternidade sobre Jesus. Ele foi selado, foi marcado pelo Espírito Santo. Aí ele vai para o deserto. A Bíblia fala que o Espírito Santo o conduziu ao deserto. E depois de toda essa batalha, depois de ter vencido as suas tentações, aí a Bíblia relata que ele foi conduzido pelo Espírito e ele saiu no poder do Espírito Santo. Eu queria que você notasse a diferença dessas coisas, porque ele foi conduzido pelo Espírito, ele foi conduzido. Nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós temos o Espírito Santo. Eu não estou falando que ninguém tem Espírito Santo.
Porque em Efésios fala que é um selo, o Espírito Santo nos sela. Você entregou a sua vida para Jesus, você tem um selo. O selo não significa poder, significa selo. Significa que você é uma propriedade. Você agora tem um dono, uma propriedade exclusiva e inviolável de Deus. Então você tem um dono, você está selado, tem uma marca. Esse aqui é meu. Como Jesus foi batizado, o Espírito Santo foi lá e marcou aquele momento. Ele é meu filho. Quando você entrega sua vida para Jesus, você é filho dele. Mas aqui fala que depois de tudo aquilo, fala assim, agora ele saiu revestido do poder do Espírito. Jesus venceu, ele triunfou, queridos, sobre o pecado. Jesus, ele venceu e triunfou sobre o inferno. E é certo pela palavra de Deus, que ele deseja que nós também venhamos a viver esse triunfo e essa vitória que ele teve. E a única maneira que nós temos para viver isso dia a dia, é nós sermos revestidos pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Só há uma forma, se nós formos revestidos pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Quando Jesus, ele estava dando uma instrução para os discípulos em Lucas 24, 49, diz assim: eis que envio sobre vós a promessa do Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Jesus, ele instruiu os seus discípulos, Jesus ensinou os seus discípulos, Jesus levou os seus discípulos a ter experiências com ele, durante o período que viveu junto com ele, e eu penso que alguns discípulos pode ser que já tinham na sua mente, estamos totalmente preparados agora para fazermos a obra de Deus. Nós estamos bem capacitados, estamos experimentados, sabemos como expulsar um demônio, sabemos como fazer aquilo, sabemos como fazer isso, o mestre nos ensinou certinho, então nós estamos completamente aqui equipados e prontos para fazer alguma coisa. E Jesus dá uma contrariada, talvez, nesse tipo de pensamento. Ele fala assim, olha, vocês vão ter que esperar o revestimento do alto. Jesus morre, Jesus ressuscitou, Jesus volta, Jesus fica 40 dias ainda com eles instruindo, para que acontecesse a descida do Espírito Santo, revestindo a sua igreja. E aí acontece lá em Atos, né? Lá em Atos que nós temos aquele texto bem conhecido, que diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa foi a palavra de Jesus. Vocês vão receber poder do meu Espírito. Agora tinha um propósito para que as pessoas recebessem poder do Espírito Santo. Existia um objetivo pelo qual Jesus deixou essa palavra, essa promessa, que eles permanecessem até que eles fossem revestidos. Jesus revestiu os seus discípulos para que eles pudessem testemunhar do Evangelho para as pessoas. E nós precisamos do revestimento de Deus para nós testemunharmos do poder de Deus para as pessoas. Eu não consigo imaginar essa igreja sem o Espírito Santo, essa igreja de Atos. Eu não consigo imaginar essa igreja se ela não tivesse sido revestida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque o Evangelho, queridos, o Evangelho não é qualquer filosofia que se prega por aí. O Evangelho não é qualquer tipo de filosofia que se dissemina pela face da terra. Porque essas filosofias, elas estão na mente das pessoas. Alguém acha que deve ser daquele jeito, e ele cria lá uma cartilha, e alguém vai pregando, olha, essa é a filosofia de vida. E as pessoas vão falando sobre uma filosofia de vida, você tem que ser bonzinho, você tem que ter uma concentração, você tem que ter calma, você tem que fazer isso. As pessoas criaram uma filosofia de vida, então elas vão disseminando. Qual é a oposição das trevas que essas pessoas têm? Eu te pergunto. Absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma. Agora, o que essa igreja teria que enfrentar pregando o Evangelho? O Evangelho é oposto às trevas. O Evangelho é oposto à força do maligno. O Evangelho é oposto a tudo aquilo que vai contra Jesus. E você acha que não teremos barreira para pregarmos e para vivermos o Evangelho? Nós teremos. E temos.
Assim como Jesus teve para chegar naquela cruz, assim como os discípulos tiveram para pregar o Evangelho, nós também vamos ter. Todas as barreiras possíveis serão levantadas contra nós para que o Evangelho prospere. Todas as barreiras possíveis. Para que nós sejamos testemunha de um Evangelho de amor e de poder. Todas as barreiras possíveis. Então eu não imagino uma igreja que queira pregar Jesus sem o poder do Espírito Santo. Chegando para a pessoa como se fosse só mais um jeito de viver. Eu não vou mostrar um jeito de viver apenas para a pessoa. Eu vou mostrar para ela que há poder de Deus para alcançar a vida dela, para transformar o coração dela, para destruir as obras do inferno que cegaram, para destruir as obras de Satanás que aprenderam. Eu vou pregar o Evangelho que necessita de revestimento do alto, para que haja uma ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Essa igreja passou muitas privações, essa igreja foi açoitada, essa igreja foi perseguida. Essa igreja teve infiltrações dentro dela, essa igreja passou por muitos momentos difíceis. Essa igreja foi presa, alguns deles foram presos, e você acha que eles ficariam como? Deus me deixou aqui, poxa, Jesus falou que o poder vinha e tal, e me deixou preso. Não, aqueles homens só conseguiam cantar e adorar, e só conseguiam expressar, na minha maneira de ver, algo para Deus num momento tão difícil, porque eles eram revestidos pelo poder do Espírito Santo. Eles eram cheios desse poder, eles eram revestidos pelo Espírito Santo em suas vidas. Algumas pessoas não gostam realmente que se fala sobre isso, porque brincaram tanto com o poder de Deus, que algumas pessoas acham que aquilo não existe. O fato de alguém brincar com o poder de Deus não existe, não quer dizer que ele não seja legítimo, querido. Essa é uma grande verdade. E para mim ele é legítimo. Ele não aconteceu só em Atos. Porque esse Deus, eu acabei de ler lá no início, Ele nos deu tudo o que nós necessitamos. Ele nos deu o Espírito Santo, que nos convence, que nos regenera, que nos assiste nas fraquezas e que também nos reveste de poder para nós enfrentarmos todas as hostes celestiais do inferno, toda a forma de pecado que vem contra nós, toda a natureza do mal que vem contra a minha vida e a sua vida. Só tem uma forma, querido, de nós resistirmos tudo isso, é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Paulo fala aos Efésios, ele dá um monte de coisas, ele dá uma lista de coisas, enumera várias coisas que a igreja deveria fazer. E aí no capítulo 10 ele fala assim: no demais, meus irmãos, olha lá, estou te dando aí a lição da palavra de Deus, de alguns princípios que você deva viver. Ele fala: no demais, meus irmãos, sede fortalecidos ou revestidos no poder de Deus. E depois ele começa a falar por quê? Fala, porque a sua luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Por isso que ele fala, se revista, porque o embate não é fácil, o embate é forte. Eu sei que algumas pessoas têm passado por muitos embates, às vezes nós temos embates, enfermidades, quantas enfermidades nós temos enfrentados, quantas famílias que às vezes vêm falar comigo acerca de filhos drogados, quantas pessoas têm olhado para a sua família, para o seu vizinho, para alguns lugares, e visto claramente que há uma ação do inferno sobre a vida de pessoas. E foi para isso, um desses propósitos que Jesus falou, sede revestidos pelo Espírito Santo de Deus, e se levante no poder do Espírito Santo de Deus, e comece a proclamar a palavra para essas pessoas, e comece a orar por essas pessoas, para que você veja a glória de Deus se manifestar na vida dessas pessoas. Essa é a necessidade de nós sermos revestidos pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. De verdade, irmãos, eu poderia contar muita história para vocês sobre tantos embates com as trevas que eu já vivi, às vezes estou vivendo, provavelmente vou viver mais. Eu digo para você que se eu fosse aquele tipo de crente que só acreditava assim, estou salvo para sempre, eu seria tão envergonhado, ou pior, o problema não é se eu seria envergonhado, o problema é que eu
olharia para aquela situação e falar assim: eu tenho Jesus e eu não fiz nada. Eu estou vendo a pessoa amarrada, eu estou vendo a pessoa presa, eu estou vendo a pessoa cega, e eu não vou fazer nada. Acredite, se não fosse o revestimento do poder do alto sobre a vida da igreja, ela não permaneceria em pé. E nós não vamos permanecer em pé se não houver a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós não vamos resistir o dia mal se o Espírito Santo não estiver revestindo a minha vida e a sua vida. Nós não vamos resistir. Nós precisamos, querido, buscar esse revestimento do alto, para que quando vier o dia mal, para que quando vier as pessoas que necessitam de uma cura, que elas necessitam de uma palavra, elas necessitam de uma libertação, para que quando vier uma pessoa que precisa de um conselho poderoso, que possa trazer cura à sua alma, que possa trazer salvação à sua vida, nós possamos estar cheios do Espírito Santo e dizer: Deus, eu estou aqui, usa a minha vida, e manifesta o seu poder nessa situação. Nós precisamos do revestimento do alto em nossa vida. Queridos, a igreja primitiva, ela foi uma igreja revolucionária. Ela foi revolucionária porque ela pregava o nome de Jesus, porque ela estava em Jesus, porque Jesus estava nela, e porque havia um grande mover do Espírito Santo no meio dessa igreja. Se você ler Atos, você vai perceber, talvez o nome nem devesse ser Atos dos Apóstolos. Talvez o nome melhor que caísse nesse livro fosse os Atos do Espírito Santo de Deus. Porque tudo foi Ele quem fez. Os discípulos, os apóstolos, a igreja foram apenas os instrumentos, os cooperadores. Mas todo ato de vitória, todo ato de conquista, todo ato que teve libertação, que teve cura, você vai ver, o Espírito Santo estava se movendo na vida daqueles homens. Eles foram revolucionários. Eu não acredito que nós teremos uma igreja revolucionária se nós só pregarmos sobre motivação e sobre você ser alguém importante na vida. Eu não acredito nisso, irmãos. Eu acredito que nós seremos uma igreja revolucionária se nós pregarmos o Evangelho com toda a verdade que é contida nele. O amor é uma verdade que está no Evangelho. A paz é uma verdade que está no Evangelho. Mas o poder também é uma verdade que está contida no Evangelho. Nós só seremos relevantes e daremos frutos de alguma forma se o Espírito Santo estiver na nossa vida. Uma pessoa que queira andar em ministério, querido, uma pessoa que queira fazer a obra de Deus, uma pessoa que quer estar inserida no corpo de Cristo e ser útil a Ele, sem o revestimento do Espírito Santo, você vai ser parecido com uma pessoa que pega um machado novinho, afiado, e vai na frente de uma árvore. Aí você pega e vira o machado, em vez de pegar onde está a lâmina, você vira as costas dele, e você começa a bater naquela árvore. E a tua esperança é que aquela árvore grande caia. Uma pessoa sem o revestimento do Espírito Santo, para mim, é mais ou menos parecida com isso. Ela vai bater muito esse machado. Ela vai se cansar de bater esse machado. E vai ver algumas lasquinhas só saindo daquela árvore. Mas uma pessoa, quando ela reconhece que ela não é nada, absolutamente nada sem Jesus, e quando ela reconhece que ela precisa do poder do alto, e ela quer fazer a obra, então ela fala assim: então vou usar o machado do lado da lâmina. Então tudo que eu fizer eu vou começar a bater, e o Espírito Santo é que vai me ajudar a cortar, até que caia. Porque eu estou trabalhando da maneira certa e com a verdade, que é a palavra de Deus na minha vida. Eu queria convidar você a ficar em pé, se você pode.
Queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós estamos falando do Espírito Santo, mas eu acho tão difícil falar do Espírito Santo, porque Ele é infinito, Ele é tudo. Ele é tudo. Ele estava lá no início, Ele está em todo lugar. O Espírito Santo, na nossa vida, querido, para quem tem Jesus, é como o ar que você tem que respirar para que o teu corpo tenha vida. Isso é o Espírito Santo na nossa vida. Eu queria convidar você a começar a orar agora, querido, porque essa é uma necessidade que nós temos. E Deus falou: quanto mais eu daria o meu Espírito. E o Espírito Santo, querido, é aquele que renova a nossa força. Ele renova o nosso coração. Ele traz a ousadia quando nós a perdemos. Ele traz a coragem quando nós não a mais temos na nossa vida. Ele traz a esperança quando parece que nada mais pode resolver o seu problema. O Espírito Santo, Ele traz vida em nós. Ele traz vida na igreja. Porque a Bíblia fala que o Espírito sopra onde quer. Ele é como um vento. E ninguém pode segurá-lo. E ninguém pode contê-lo e nem abafá-lo. Ele faz o que Ele quer e como Ele quer. E a hora que Ele quer. E através de quem Ele desejar fazer. Ele é o Espírito Santo. Ele é o Deus que habita em nós. E é o Deus que se move em nós. É o Deus que se move através de nós. Ele é o Espírito que ressuscitou Jesus. Ele é o Espírito de vida. Onde tinha ossos secos, no sopro de Deus, Ele gerou vida. Onde tinha defunto, Ele formou um exército, querido. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito Santo de Deus.